Boa noite. Muito obrigada, Neia, por tantas palavras, assim, com tanto elogio para mim. Eu fico agradecida. Um bocado delas eu recebo, essas homenagens que você faz nessas lindas palavras. Mas com vocês já viram um pássaro quando ele é preso na gaiola por muito tempo? E, de repente, você abre as portas e ele olha para um lado, olha para o outro e não sabe para onde ir. Esse pássaro, um dia fui eu. Qual é a sua dor? Todos nós temos dores. Qual é a sua dor? Aquela dor que ele cai em fundo e que, só em recordar, o seu corpo estremece porque você se lembra daquilo que passou. Qual é a sua dor? Eu sou Elisete Magalhães, hipnoterapeuta, psicóloga. Há 40 anos eu estou no mercado e ajudo pessoas a encontrarem dentro delas próprias suas habilidades para que tenham uma vida melhor. Talvez baseado na minha experiência, porque a gente dá aquilo que a gente tem. E que eu posso passar para alguém é a minha experiência. Se você se identifica com alguma das minhas experiências, ou parecida com elas, pode ser que isso faça você refletir e encontrar dentro de você, porque está aí dentro de você, o seu autoconhecimento. Então, hoje, aos 76 anos de idade, eu falo assim porque eu me orgulho do tanto de idade que eu tenho, do que eu já vivi. Eu sinto bem falar que eu tenho 76 anos com essa cara de talvez 30, 40, não sei. Bem, eu sou uma pessoa realizada, financeiramente, profissionalmente. Os meus pensamentos são livres, as minhas ações são livres, porque eu consegui conquistar. Aquele pássaro que ficou lá, já era. Hoje é uma outra mulher. Eu sofri uma transformação. E essa transformação veio através do meu conhecimento, do conhecimento de mim mesmo. Neia falou aí em hipnose, eu acho que eu já faço hipnose comigo há muito tempo e não sabia que era hipnose. Cada vez que eu voltava para minhas histórias, para a minha vida, na realidade eu estava fazendo um encontro comigo mesmo, eu estava me conhecendo, que não foi fácil. E quando eu falo que eu sou, hoje, dona do meu nariz, nem sempre foi assim. Então, eu passei muitas dificuldades na vida, eu tive uma vida, eu saí de uma roça na cidade de Riacho de Santana, não era cidade, era na roça. Era tão rudimentar o lugar onde eu nasci, e de uma cultura, repara, 76 anos passados, muita gente pode ser que esteja aí, se identifique com uma coisa dessa, mas há 76 anos passados, o meu umbigo, veja, uma história, são coisas curiosas. Contavam para mim, que tirava da telha, lá no telhado, um pedacinho de telha, torrava no fogão, fazia aquele pozinho, e colocava aquele pó de telha no meu umbigo para sarar. Veja só. Então, para você ver a história rudimentar de onde eu vi, muito pouco, uma cultura muito pobre. Eu não sei, a gente às vezes não pode falar se é pobre ou se é rico, é diferente, uma cultura diferente. Mas o que é fato é que a minha educação ela foi muito restrita, que ainda é hoje em todas as escolas, ainda é muito restritiva o processo de educação. Você não volta para você mesmo, mas também existe o processo de educacional, e então não sei se alguém também se identifica com uma coisinha chamada palmatória. Eu fui desse tempo. Aí tinha uma tabuadazinha que a gente tinha que recitar aqueles números todos, e eu tive dificuldade.
de recitar essa palmatória, essa tabuada. E por isso falaram que eu tinha dificuldade de aprender. E cada vez que eu dizia 3 vezes 8, 7 vezes 4, que eu não acertava na escola, eu ganhava um bolo de palmatória, que doía. Mas doía muito mais dentro de mim, na minha alma, na minha cabeça, no meu entendimento, porque eu achava que eu era burra, que eu não ia aprender. Isso foi uma coisa muito forte, porque impactou na minha vida pessoal, na minha vida de criatividade, na minha vida de tudo começou a impactar. E eu tive um outro fator que também foi muito importante na minha vida e que hoje eu falo com ela, com esse problema, porque ainda hoje muita gente ainda sofre disso, que é a vida sexual. Então, hoje eu sou uma pessoa de 76 anos com essa alegria de viver ativa. Então, a gente não falava, não tinha educação sexual nenhuma, a gente não sabia nem o que era isso. Então, foi muito restritiva essa educação. Você não falava, e além de não falar, era uma coisa muito na escola, até no jeito de você vestir, tinha que botar roupa por cima, tirar outra por baixo, isso no colégio. E se você se olhasse, era considerado pecado, você tinha que se confessar, e até aquele castigo que era: você vai ser condenado ao fogo do inferno. E eu tinha medo. Então, eu costumo dizer que naquela época, uma mulher como eu, daquela época, só tinha uma coisa na vida, era casar, se achasse uma pessoa para casar, ter filhos, ter uma casa, cuidar da casa. Era isso que era a maioria. Era o padrão das mulheres daquela época, naquela circunstância. Mas eu fugi um pouco disso. Eu casei, tive filhos, mas 2 anos e pouco de casada, que quando eu já estava aprendendo a lidar com a sexualidade, que eu demorei muito tempo para sentir orgasmo, só depois de 2 anos de casada é que eu fui ver que maravilha que era isso, que todo mundo tem direito, toda mulher, todo homem tem direito. Então, eu já estava acostumando com aquela vida, então apareceu, quer dizer, teve um problema sério, o meu marido teve um acidente e eu fiquei viúva com 2 filhas. Aí é que naquela época, a coisa pegou, por quê? Uma mulher naquela época, viúva ou desquitada ou separada, qualquer que seja, que não tivesse mais marido, só tinha 2 caminhos. O primeiro era voltar para a casa dos pais. E o segundo era ir morar na rua, olha, repara o nome, chamava Rua das Raparigas, era uma rua especial. Pessoas assim chamadas de bem, falavam daquele jeito, não passavam naquela rua, E eu tinha medo. Então, quando eu fiquei viúva, eu perguntei para meu pai, eu volto para casa? E foi que ele muito sabiamente disse: não, você fica na sua casa e a gente vai lhe dar todo o apoio. E aí, eu soube que, embora eu inicialmente pensasse, depois de viúva, que estava sem ele nem beira, não tinha do que viver, com 2 filhas, aí eu soube que eu tinha uma pensão do marido, que deixava, que era chamado de pensão, era um pecúlio, e também tinha comprado um apartamento, e o BNH quitou esse apartamento. Então, eu falei, agora tá na hora, Vim para Salvador realizar o sonho de estudar, de fazer psicologia, porque quando a gente não se conhece, quando a gente passa por muitas dores, a nossa profissão está muito ligada àquilo que a gente quer resolver da gente mesmo. E eu queria fazer psicologia, eu tinha uma professora de psicologia, e eu achava bonito falar de comportamento, aquilo me interessava. Desde era acho que 12, 13 anos de idade, quando eu comecei, aí já gostava de entender o comportamento das pessoas. E aí eu vim estudar psicologia. Mas mesmo assim, aqui, lá em Salvador, agora eu estou em São Paulo, mas lá em Salvador, então eu imaginava que ainda era uma mulher solteira, exposta a qualquer homem que visse, porque não era mais virgem. A virgindade era um tabu. Se você não era virgem, todo homem naquela época, não é como hoje, era diferente. Quando você tinha alguém que já não era mais virgem, era muito mais fácil de ser conquistada e ser deixada de qualquer forma. E eu tinha medo ainda.
E então me casei. Casamento, para mim, era uma espécie de segurança. Então, eu me achava que estava segura ali, casada, né? Porque aí eu tinha alguém para me proteger. Repara. Casamento era tipo aquela coisa, o homem era aquela figura que lhe protege. Então, eu casei. Só que essa proteção não veio. E eu comecei, né, a segurança, um pouco da segurança que eu tinha, baseada, inclusive, num livro que eu tinha lido, E o Vento Levou. Quando eu comecei a me identificar com aquele personagem, Scarlett O'Hara, que tinha tido uma vida difícil, que depois, né, ela dava a volta por cima. Então, cada vez que eu lia aquele livro e que eu via o filme, eu me via mais naquele personagem. Então, eu tinha um pouco de força daquilo ali. Embora com tudo isso, eu tive depressão, porque tudo que eu fazia não se via, a cultura era diferente, havia uma mudança, tudo era criticado. Se eu botava resistência no ferro, era serviço de homem, eu estava parecendo um homem. Aí eu fui acostumada a fazer, como morando no interior, a gente é acostumada a bulir com essas coisas todas. E eu sabia, meu pai fazia, minha mãe fazia essas coisas, e eu aprendi e fazia. Mas como meu marido era de outra cultura, não via essas coisas, achava que eu tinha um comportamento masculino. E botava para baixo de todas as formas, das histórias que eu contava. A minha história, eu não vou nem contar aqui, mas a história de João Maria não é nunca igual à história que é contada aí hoje na cidade. Era bem... É aquela história do interior, né? Bem diferente, né? Então, quando eu contava, Ave Maria, que história é essa que está contando para os meninos? Então, era desse jeito, e para baixo. Então, eu chorava, fiquei para baixo, e aí eu já estudava, já estava fazendo curso de psicologia, mas era um curso, o curso de psicologia era muito, acho que é muito elitizado, muito para lá, não fazia parte da minha popularidade, do meu jeito de ser. Então, dentro daquele rebuliço que eu estava vivendo, me falaram assim, tem um curso aí que vai aparecer chamado DOM, Desenvolvimento de Controle Mental, e eu fui fazer. Meu Deus, aí foi a transformação da minha vida, porque eu comecei a me ver. Comecei aqui, porque já a psicologia era diferente daquilo que eu estava vendo no controle mental, que era estudar o poder da minha mente, e que eu não sabia que isso já era hipnose. Então, isso foi a revolução da minha vida. E eu tive a coragem, depois disso aí, de me separar. E aí já não me importava mais se eu estava com o marido para me dar segurança. Já não me importava mais se tinha dinheiro para sobreviver ou não. Eu tinha coragem, sim, e como tive, de botar uma sacola debaixo do braço, costurar e sair vendendo. E foi aí o meu primeiro empreendimento, assim, na área de empreender, na área de comprar, fazer, já fabricar e vender. Depois teve outro passo, quando já formado em psicologia, mais um outro empreendimento, foi quando novamente houve um choque daquilo que eu estava trabalhando, que era fazer uma avaliação de crianças e adolescentes para ser transferido para uma outra unidade, as crianças que eram abandonadas. Então, nessas crianças tinha crianças que roubavam, crianças que eram apenas abandonadas pelos pais, crianças alcoólatras, crianças drogadas, crianças com histórias de assassinato. Bem, era uma variedade, tudo misturado. E eu ali. E eu me senti impotente diante da psicologia naquela época, em 1975, 76, foi quando eu me formei, em 75, e já passei a trabalhar. Vi que estava difícil fazer um tipo de trabalho com aquelas crianças daquele jeito. Não via, né? Porque faltava aquelas crianças tudo que era primordial, as suas necessidades básicas, as crianças saíam dali, viviam dentro de uma instituição, e se vocês um dia visitarem ainda hoje uma instituição dessa, prisional, ele tem um cheiro característico que é desagradável, as pessoas andam, às vezes os meninos andavam com amarrado, aqueles que eram mais cuidadosos, um cordão amarrado na cintura e um copo, sem individualidade nenhuma, e aquilo me incomodava profundamente, e o que eu faço? Eu sabia só uma coisa, costurar. Então, eu fiz um projeto e levei para
diretora da Fundac antiga, né? Auxiliadora Minaí, e ela gostou, aí vai lá, vamos levar isso para a secretaria. Eu fui levar para a Secretaria de Saúde, levei para a Secretaria de Indústria e Comércio, para o SENAC. O fato é que a gente conseguiu trazer de São Paulo, né, uma professora do CETIC que foi ensinar a costura, e eu, psicóloga, fui aprender a costurar, passei instrutora de costura. E isso, eu acho que foi um empreendimento maior da minha vida, porque deu um sentido àquilo que eu queria. Eu podia ali ensinar a criança a ter a dignidade, porque o trabalho é que dignifica o homem. Então, ele sentia no trabalho que ele fazia, naquilo que ele desenvolvia, que ele estava produzindo, que ele era útil à sociedade, que ele era útil a si mesmo. E era em cima disso que se portava toda a nossa conversação. Isso foi muito bom. Bem, essa é a minha vida empresarial, uma historiazinha para contar. Mas eu quero lembrar que eu estou aqui também, eu disse aqui, que para ajudar pessoas a saírem de um estado, às vezes, de estagnação, de crenças que limitam, né? Crenças de não poder investir, de não poder... como aquela que eu tive, né? De ser burra, de não ter inteligência, de não ser capaz, né? De ter depressões, de ter ansiedade, né? Coisas desse tipo, né? Ajudar pessoas que ela possa encontrar dentro dela o recurso, a habilidade para sair desse estágio e vir para o estágio de produção, de criatividade. Porque o propósito da vida de qualquer um é construir para semear. Então, cada pessoa quer construir alguma coisa, e construir primeiro, você tem que construir dentro de você. É aquela coisa. Ama você primeiro, para depois você poder dar. Você só dá amor quando isso transborda de você. Se dentro de você não tem amor, você não passa nem para seu filho. Você não passa para ninguém. Você só passa aquilo que sai em você. Pelas convenções, você pode até ter um comportamento semelhante ao que diz que é amor, que pode ser de proteção, de qualquer coisa. Mas quando você tem amor, você sabe doar. Você sabe como doar. Então, esse é o meu propósito de vida, de ver que cada pessoa que eu possa ajudar de alguma forma, que ela encontre dentro dela essas condições de viver uma vida de produção de si mesmo, de encontro consigo mesmo. É isso que eu desejo. Então, a coisa importante para eu descobrir foi durante toda a vida. Mas quando eu conheci a hipnose, e que eu conheci como é que a mente da gente funciona, eu pude ver que existe um procedimento, existem algumas técnicas que podem ser repassadas, porque às vezes a gente tem coisas que são nossas, e você não sabe passar, não sabe a técnica, como é que você pode passar. E quando eu descobri como é que a mente funciona, eu vejo que cada pessoa que entender como é que essa mente da gente funciona, fica muito mais fácil de você encontrar o seu autoconhecimento. A gente vê muitas teorias que falam no inconsciente, no pré-consciente, na consciência. É nesse processo. É um estudo, não é uma coisa que eu vou falar aqui, que você vai agora absorver. Mas nós temos essas 3 instâncias no nosso cérebro. Pequenininhas, são 1,5 kg apenas de cérebro que você tem, e que não é dividido assim em pedaços, aqui é inconsciente, aqui é subconsciente, não, é um contexto. Né? Então, você tem a consciência, que são aquelas coisas, é apenas 5%, imagina. 5%, uma média mais ou menos, daquilo que você acha que você é que está na sua consciência. O que está no seu inconsciente é a sua imunidade, é os seus batimentos cardíacos, é o seu funcionamento do seu corpo. Isso a gente não precisa nem me preocupar, porque eu não preciso saber como é que eu respiro. Se eu tampar aqui, eu não vou respirar, eu só sei disso. Mas o nosso corpo ele funciona de uma forma perfeita. Ele só não funciona se você começar a dar uma outra interpretação para o seu próprio corpo. Mas ele funciona perfeitamente. Se você se corta,
em algum lugar, ele vai reconstituir, você sabe disso, né? Vê quantos cortes você já levou, e às vezes não tinha nem remédio, e ele fechou aquela ferida. Até o seu cérebro também. Você sabe que as células nervosas, quando você leva uma pancada muito grande, né? Então, elas, às vezes, as células nervosas, elas não se reproduzem. Mas existe uma coisa importante que é quando elas não se reproduzem, uma outra instância assume, às vezes, aquele situação de sua cabeça e ela vai funcionar, você vai funcionar com outras, né, outras instâncias do seu cérebro. Então, há uma substituição. Mas aí, baseado nisso aí, eu criei um métodozinho, né, que eu vou ter o nome de sonhar. Porque sonhar, quem é que vive sem sonhos? Todo mundo sonha. E quem não sonha, não sabe o que está perdendo. Porque quando você sonha, você projeta, você imagina, você tem uma visão daquilo que você quer. Então, se você imagina que um dia vai se casar, que vai ter filho, você já vê aquele filho, aquele bebezinho que você vai carregar. Se você quer ser uma professora, você já se vê naquele lugar ensinando para as crianças, para adultos. Né? Então, sonhar é você projetar, fazer imagens daquilo que você quer. Então, é o sonhar. Mas o sonhar, ele tem especificamente algumas coisas. Por exemplo, quando eu digo a primeira letra de sonhar, que é o S, de sonhar, eu digo assim, só você pode mudar e pode fazer coisas para a sua vida. Ninguém mais. Só você. Então, não existe outro responsável pela sua vida, só você. Se você pega seu filho e faz para ele o dever que tem que fazer, ele tem que fazer um dever de casa, se você pega e faz aquele dever, você está impedindo daquela criança desenvolver. Então, se você quer resolver um problema, você não sabe alguma coisa e quer resolver, alguém pode lhe dar uma informação, mas você que tem que resolver. Porque se alguém faz por você, você não teve a oportunidade de construir aquilo que deveria ser feito. Por isso que eu digo que só você pode se conhecer, só você sabe da sua história, só você sabe de você. E às vezes não sabe. Porque, como eu disse, aquela outra instânciazinha, que é o subconsciente, está lá guardando todas as suas emoções. Tudo aquilo que você passou desde a hora que você foi gerado. Porque tudo que você foi gerado, desde a hora que você foi gerada, você começou a ter, a partir do 3º mês de vida, você já começa a ter sensações dentro do ventre da sua mãe e já começa a desenvolver em você seu estado emocional com aquilo que está vivendo. Então, é sua mãe que está ali, né, e ela está sofrendo. Você não sofre, mas você percebe, porque é um movimento dentro de você, dentro da mãe, que transmite através da movimentação, da respiração, né, se está mais ofegante, se está mais triste, a criança vai percebendo. E quando você nasce, você passa por várias coisas. Lembra que eu falei que diziam que eu era burra? Eu não sei o que disseram para vocês. Diziam que eu não aprendia. E que foi que fez na minha emoção? Que eu não aprendia mesmo, e que eu era burra. Era essa a impressão que eu tinha. Depois, várias coisas que vão acontecendo durante a vida. Então, cresço, chego à idade, apanho, de palmatório porque não aprendi. E vai novamente se cristalizando dentro da minha mente que eu sou burra. E eu não tenho consciência disso. A não ser que eu volte para saber onde ficaram as minhas lembranças, onde ficaram as minhas emoções, que me trouxeram até aqui. Né? Não é que eu vou desprezar as minhas emoções, elas são importantes na minha vida, as nossas histórias, se a gente hoje é o que é, a gente agradece tudo aquilo que a gente passou e como a gente vai trabalhar isso aí. Então, só você pode saber de você. A outra coisa, tem a letra O. Quando bota a letra O, eu digo assim, de otimizar. E nós temos, geralmente a gente tem o hábito de só achar que a gente é grande porque passou no vestibular, porque passou no vestibular de medicina, porque é isso, porque é aquilo. Uma série de coisas, só o grande. E a gente esquece que no dia a dia de nossa vida, desde a hora que a gente acorda, a gente tem pequenas ações que nós realizamos e que a gente não dá valor.
Então, otimizar para mim é você começar a dar valor a você nas pequenas coisas que você faz. Se você faz um doce, se você faz uma costura, faça o melhor que você pode. Né? Como diz o Sérgio Portela, você faça agora o melhor que você pode. É isso que você pode fazer. Você dá educação para seu filho, aquela que você acha melhor que pode dar. Pode ser que não seja melhor, mas é isso que você pode dar nesse momento. Então, é de otimizar, é de exatamente dar muito valor a cada coisa da sua vida, tudo aquilo que você faz, cada dia. E é bom até que você, se puder, pegar um papelzinho, ó, hoje eu fiz essa coisa de boa, e agradeça, né? Hoje, o que foi que eu fiz de bom? Hoje eu conheci uma pessoa que me ensinou tal coisa. Escreva isso, essa coisa que eu aprendi, eu vou levar para a minha vida. São pequenas coisas, são pequenas aprendizagens que você tem e que você vai juntando. Então, depois do O, de otimizar, veio o N. O N, eu digo, não desista. Nunca. Porque o sucesso existe na vida de quem não desiste. Porque quem desiste só não tem sucesso na vida quem desiste de fazer as coisas. Então, tem uma história, por exemplo, da luz, né, do cara que inventou a luz, que foi Edison. Agora passou aqui. Então, ele, para inventar a luz, ele demorou anos e fazia, e desfazia, e fazia, e desfazia. Acho que teve mais de 1000 experiências para ele chegar até essa luz elétrica. Né? Então, não desista, você tem que fazer esse tempo. Não é assim, eu fiz isso hoje, não deu certo. Não deu até agora, mas eu vou persistir. O sucesso está sempre em você continuar. E continua das pequenas coisas, não pensa nunca nas grandes coisas. A vida é como uma escada, você vai subindo cada degrau da sua vida. Você não chega ao topo da sua escada. Você sobe o primeiro degrau, às vezes descansa um pouco, já Piaget dizia isso, que a cada degrau você tem uma parada para descansar, para absorver, para ir no próximo degrau. Né? Então, aí o N do nome sonhar. E vem o H. O H, eu digo que são as técnicas que você pode botar, são os hábitos que você pode desenvolver. E hábitos não são coisas fáceis de ser desenvolvidas. Porque os hábitos ruins, eles são fáceis, porque está fácil de entrar na nossa cabeça. Porque desde que a gente nasce, a gente só vê assim, não pode, não deve, é isso. Tudo de negativo. De positivo, a gente ouve muito pouca coisa. Então, o nosso cérebro, o nosso consciente, aceita muito bem tudo aquilo que vem que é ruim, a gente aceita, porque a gente já está acostumado a ouvir tudo ruim, então o subconsciente aceita tranquilamente, deixa passar as informações negativas. Você não aprende? É fácil de eu absorver isso aí, eu não aprendo, tá vendo? Já disseram e agora eu estou constatando que eu não aprendo. É fácil disso aí. Agora, hábitos positivos são mais difíceis, né? Deixar de fumar é um hábito negativo. Para você deixar é difícil, né? Mas ter uma atitude positiva é mais difícil. Então, eu vejo que a hipnose ajuda nesse sentido, é uma estratégia. Então, são apenas umas técnicas que você usa dentro da hipnose, né? Para que lhe ajude a mudar um pouco esses hábitos. São técnicas que são usadas na hipnose. Então, o hábito e a hipnose são associadas para mudar alguma coisa na vida de alguma pessoa, né? Principalmente na coisa que vem agora, né? Que significa o A. O A que é da atitude positiva. Você tem que ter uma atitude mental positiva. E a gente tem assim, eu não posso, eu não tenho, eu não construo, eu não faço. É sempre negativa. E mais uma vez eu digo, todas essas coisas que você tem, né? Vai uma dicasinha aí. Coloque de um lado tudo isso que você pensa negativo de você. E do outro lado, coloque imagem sorridente e comece a colocar exatamente o contrário. Se você disse eu não posso, na frente você diz, eu posso fazer isso. Eu vou conseguir fazer isso. Eu ainda não sei, mas vou conseguir. Entendeu? Aquilo que você não sabe ainda, é porque você ainda não testou, ainda não experimentou, ainda não lhe ensinaram. Mas você pode. Então, começa a ter essa atitude positiva diante da vida. Você pode. Né? Porque a neurolinguística já diz, né? Tudo aquilo que você fala negativo, o seu cérebro entende como uma verdade.
Porque a gente não sabe o que é verdade, a nossa consciência não sabe o que é real e o que não é real. É real aquilo que você bota na sua cabeça, uma crença que você bota. Se você acredita em uma coisa, ela passa a ser real na sua vida. Então, para desconstruir, é preciso que você veja diferente. Então, se você começa a dizer para você mesma, né, que eu sou poderosa, eu sou inteligente, eu consigo, aos poucos, esse hábito, principalmente se você leva 21 dias fazendo o mesmo exercício, o seu cérebro vai entender que existe a possibilidade de ser. Né? Você está mandando para o seu cérebro um comando diferente daquilo que você estava habituada do seu hábito natural. Então, se quiserem, pode fazer esse exercício que ajuda bastante a uma mudança, né? Do se autoconhecer, junto com o autoconhecer. E a última letra do sonhar é o R, que é exatamente ressignificar, ou dar um outro sentido da vida. Aquilo que você dá o sentido hoje, tenta estudar, encontra uma outra razão para justificar um outro comportamento. Porque às vezes diz o seguinte, se você está no caminho A e quer ir no caminho B, e se você vai pela mesma estrada, a possibilidade é de você chegar sempre ao mesmo resultado. Agora, se você quer diferente, isso é um jargão que se fala, vai para um caminho diferente, escolha um outro caminho, escolha uma outra estratégia, uma outra visão, uma outra forma de ver a vida, um outro comportamento, escolha um outro. Vai devagar, mas vai. Entendeu? Então, se você, por exemplo, tem medo, medo é um sintoma de alguma coisa que está lá no seu passado. Por que você tem medo hoje de alguma coisa? Esse medo tem uma origem. O medo apenas hoje é um sintoma. É como se, por exemplo, você não disse que quando você tem uma febre, é um aviso de que alguma coisa no seu corpo não está bem? O medo é a mesma coisa. É um sintoma de que alguma coisa em você ficou lá atrás, está lá no seu passado. Está lá nas suas crenças que você traz até hoje, que está lhe impactando, está mudando, está deixando você, de alguma forma, às vezes, paralisada diante de um empreendimento, diante de ter a coragem de criar, porque a vida da gente, o propósito da gente é produzir, é criar, é transformar, é se amar. Esse é o nosso propósito de vida. Né? Você tem que se amar, porque se você quer amar alguém, ame você primeiro. Então, o ressignificar é dar um outro sentido àquilo que você está dando hoje, ao sentido da sua vida. Hoje eu estou parada. É isso que eu quero para a minha vida? Pense, só você sabe. Eu quero ficar onde estou? Eu quero ir para onde? Não, eu não quero, eu quero ir a tal lugar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu posso fazer, eu tenho condição? Isso eu tenho. Isso outro eu tenho, mas esse aqui eu ainda não tenho. Quem pode me ajudar a fazer isso? Porque tem tantas pessoas, tanta gente que pode ajudar, e é isso que a gente tem que procurar dar e receber também, né? Como você pode ajudar alguém naquilo que você sabe, alguém pode lhe ajudar naquilo outro que você não sabe. É uma troca. A vida tem que ser isso, a troca. Até nos casais, quando se casa, há sempre aquela troca. Se não existe troca, a coisa acaba, porque se você só dá e não recebe, você acaba se cansando de tanto dar. Se você está, por outro lado, só recebe, fica acomodado e o outro vai se cansar de tanto dar. Então, há sempre uma troca. Você dá aquilo que tem, recebe o que não tem. É assim que é a vida. Então, tem algumas frases que você pode repetir, né? Que faz bem, porque as frases, como eu disse, a PNL fala que você pode levar para você algumas informações. E até a psicologia behaviorista já falava no reforço, né? Como coisa científica, daquilo que você reforça em você. Então, quando você fala coisas boas, você está tirando a polaridade, tirando da negatividade e indo para a coisa positiva. Então, você pode dizer o medo é apenas uma ilusão da minha mente. Eu sou mais forte que o medo. Eu posso dizer, eu consigo tudo o que eu quero.
Mas tudo isso que você fala, você tem que falar com muita emoção. Porque a emoção da gente, quando a gente fala, se eu falar assim, o medo não faz parte de mim. O medo não faz parte de mim. Isso, se eu acredito nisso, e eu falo isso várias vezes na minha vida, ele vai desaparecendo, porque eu estou me formando para meu cérebro, para minha mente, que aquele medo ele não faz parte de mim. Então, ele tem tudo na vida da gente, tem que vir associado à emoção. Porque a emoção é a fonte do subconsciente, é lá que está todas as suas emoções. Você tem que buscar as emoções. E por isso que agora eu vou botar para vocês um pedacinho de um filme que cada um deveria ver, talvez, não sei, eu para mim identifiquei muito, que foi E o Vento Levou, porque foi uma mulher que saiu da aristocracia, com muitas coisas, e que se perdeu tudo e ela teve que retornar para a sua vida inicial e começar tudo de novo. Então, eu gostaria que vocês vissem. Às vezes é muito forte o que ela diz, mas você pode ver no que ela diz. Eu juro, eles não vão acabar comigo. Eu vou passar por tudo isso e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. Nem eu, nem minha família. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair. Eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente.